Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Israel é um país diverso e multicultural, assim como a comunidade judaica ao redor do mundo. Como uma democracia, Israel busca garantir os direitos básicos de todos os seus cidadãos. E no último domingo, a Suprema Corte de Israel liberou que casais homoafetivos tenham filhos por meio de barriga de aluguel, encerrando assim uma batalha judicial de anos. Esta prática já era permitida para casais heterossexuais e mulheres solteiras. No entanto, a lei excluía casais homoafetivos. De acordo com o tribunal, as restrições para a prática para casais do mesmo sexo serão suspensas dentro de 6 meses. Israel é o país do Oriente Médio no qual os homossexuais têm mais direitos e há vários parlamentares e membros do governo pertencentes à comunidade LGBT. O ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, que é assumidamente homossexual, celebrou a decisão da corte em seu Twitter. Finalmente, igualdade. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A revitalização do cemitério israelita Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Entrevista com o autor Ivo Minkovicius. Vamos rever o programa Shalom Brasil na Etiópia. Fique com a gente, voltaremos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, a Or Avraham fará uma campanha digital de arrecadação de fundos. A instituição está completando 20 anos de existência e possui alguns projetos, entre eles o Shema, de atendimento telefônico, Derech, atendimento psicológico e psiquiátrico, e Hazak, empréstimo de materiais hospitalares. Contribuam para o crescimento do Or Avraham cada vez mais. Informações pelo site www.oram.org.br. Os melhores investidores sabem aproveitar oportunidades no momento exato em que elas aparecem. Os melhores investidores sabem usar a tecnologia a favor da performance. Os melhores investidores sabem enxergar mais longe para construir um patrimônio consistente. Quem sabe, investe na ciência de precisão dos fundos Safra, Galileu, Maxwell e Arquimedes. Quem sabe, Safra. Em 2014, o programa Shalom Brasil visitou a Etiópia e a nossa equipe mostrou como viveu a comunidade judaica etíope, os falachas. A equipe do Shalom Brasil pegou a estrada e seguiu rumo a Gondar, mas tivemos que fazer uma parada no caminho para mostrar algo peculiar. Durante todo o trajeto de Barra Adar para Gondar, nós nos deparamos com isso, pessoas carregando alguns alimentos, andando com vestimentas próprias, na beira da estrada, atravessando com animais, crianças, mas uma coisa nos chamou bastante atenção. Nós nos deparamos com este grupo, tanto homens quanto mulheres, reunidas aqui na beira da estrada. O que me falaram é que eles estão celebrando a morte de uma pessoa que não mora mais aqui. Inclusive passou até aqui um burrinho ao nosso lado, inclusive tem outro aqui, carregando alguns alimentos. Na verdade, isso daqui é bastante peculiar. Eles disseram que essas pessoas fazem isso, celebram, mesmo que uma pessoa tenha morrido há mais de uma semana. Então, isso daqui é realmente a Etiópia. Na verdade, esse tipo de sensação, a mulher assim, com uma tatuagem aqui que faz parte de uma tribo, essa daqui eu acredito que é uma das cenas que demonstra e também mostra o que é a África, essa cultura diferente, essa cultura milenar e essa história. Esse país aqui tem muita história e, na verdade, a gente vai conhecer um pouco mais disso em Gondar, que é o nosso próximo destino. Após 100
183 quilômetros de viagem de Bahir Dar aqui para Gondar. Eu estou em frente ao Palácio de Fasíladas. Nós vamos conhecer um pouquinho a história dele, inclusive a história do imperador que construiu tudo isso. Agora nós vamos encontrar o guia que vai contar toda essa história e mostrar um pouquinho da importância para a Etiópia desse palácio aqui. Vamos lá falar com o nosso guia, vamos lá. Hi, how are you? Nice to meet you. How are you? Thank you. No século XVII, o imperador Fasíladas reinou na Etiópia, quando Gondar era a capital do país. Ele foi o responsável por construir o primeiro e mais magnífico castelo da Etiópia. Desde 1979, estas construções fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco. So, like, we enter in this palace, and the first thing that we can see is the Star of David. Yeah. Yeah. The main reason why they put this Star of David on the wall is, our Queen Sheba, was on the throne 1000 BC. She went to Jerusalem to visit King Solomon, and she presents different gifts, and so she fell with love, and she becomes pregnancy and gave birth of Menelik I. When Menelik I was 20 years old, he also turned back to Jerusalem to see his father. Now King Solomon accepted him as a legitimate son, and he sent with many Israel people to be king here in Ethiopia. So from that day until 1974, those imperials believed that they were descendants of King Solomon. So they put the Star of David to show that, or to indicate, they had bloodline with Solomonic dynasty. You see? Em meio às construções, estavam jaulas destinadas a leões que eles mantinham para mostrar força e poder, além de ser uma alusão ao leão de Judá. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dos Falachas. Vamos até uma vila e vamos conhecer tudo sobre a história dos judeus aqui na Etiópia. Mas antes de conhecermos a antiga vila dos Falachas, vamos saber um pouco da história dos judeus na Etiópia. Em 1975, este povo, também conhecido como Beta Israel, Casa de Israel, foi reconhecido como descendentes das tribos perdidas de Israel. Ao longo da história, muitos Falachas foram perseguidos e convertidos ao cristianismo. Porém, aqueles que continuaram judeus mantiveram as tradições, usando tefilim, lendo a Torá e, inclusive, seguindo as festas e o calendário judaico, além de lerem e cantarem em hebraico. Durante o reconhecimento deste povo, que vivia em condições de risco, e graças à Lei do Retorno, o governo de Israel pôde realizar entre as décadas de 80 e 90 diversas operações para resgatar os Falachas. A primeira foi a Operação Moisés. Diversos judeus etíopes fugiram para o Sudão em meio a uma crise de fome em 1984. Por isso, esta ação secreta foi um trabalho em conjunto entre as Forças de Defesa de Israel, a Agência Central de Inteligência, a Embaixada dos Estados Unidos em Khartoum, mercenários e forças de segurança do Estado sudanês. Esta operação, que resgatou 8.000 judeus, começou em 21 de novembro de 1984 e terminou em 5 de janeiro de 1985. Logo em seguida, foi realizada a Operação Josué, que também resgatou diversos judeus. Em 1991, foi realizada a Operação Salomão, que resgatou mais de 14.000 judeus para Israel. Crianças, adultos e idosos
chegavam a Israel com a certeza de que a vida de todos iria mudar. Estamos já chegando aqui na Vila dos Falachas, nós vamos conhecer tudo sobre eles. Logo aqui na entrada a gente já consegue ver alguns sinais dos judeus aqui, então a gente vai descer agora do carro, vai conhecer tudo e eu vou mostrar tudo para vocês. Nós entramos aqui onde os Falachas moravam, porque na verdade eles não estão mais aqui, mas a comunidade que mora atualmente aqui manteve tudo. Toda a tradição da parte manual, eles continuam fazendo todo o artesanato. Então aqui a gente pode ver essa moça raspando e tirando todo o material de uma rocha para poder fazer o artesanato, onde eles constroem alguns vasos, eles constroem algumas miniaturas, inclusive algumas imagens do rei Salomão. E inclusive a gente pode ir entrando aqui, você percebe que eles mantiveram toda a estrutura, eles não tiraram nada, eles permaneceram vivendo do mesmo modo que os Falachas viviam. Então agora, ó, aqui a gente pode ver algum artesanato que eles fazem, tudo com muito cuidado, tudo muito bonito, tudo com uma riqueza de detalhes, tudo que eles aprenderam com os Falachas que moravam aqui. A gente seguindo, ó, entrando aqui, a gente pode ver toda a parte que as moças fizeram. Em meio a essas prateleiras, a gente já pode observar algumas hanukiot aqui, olha, e elas foram feitas daquela forma, raspando a rocha, molhando e trazendo aqui. Essa daqui é a sala onde aquelas mulheres vendem todo o artesanato. Então a gente pode ver aqueles prontos, ó, com um brilho. Muito bonito. Tudo muito bem moldado. Ó, aqui eu já vejo uma caixinha, uma estrela de Davi, que justamente é tudo o que eles aprenderam com os Falachas que moravam aqui. Nessa prateleira a gente pode ver essa estátua, onde tem o rei Salomão com a rainha de Sabá e novamente a estrela de Davi aqui presente. E logo ao lado, o leão de Deus. Então nós percebemos que todo o artesanato é feito com muito cuidado e também que a cultura judaica permanece aqui. Os Falachas deixaram um legado, eles deixaram um local para que essa nova população que veio morar aqui pudesse ter um trabalho e manter essa tradição do artesanato que os Falachas faziam aqui. Depois de nós conhecermos o artesanato, nós estamos aqui na vila. A gente pode ver Welcome to Falash Village. Bem-vindos à Vila Falash. E agora nós vamos conhecer a antiga sinagoga onde os Falachas rezavam aqui logo em cima. Vamos comigo. Naquela janela a gente pode ver uma estrela de Davi. Em algumas partes nós podemos ainda ver sinais dos Falachas, inclusive nas casas. Logo aqui em frente, nós podemos ver uma casa também com estrelas de Davi na parede, duas. E ela fica ao lado da antiga sinagoga aqui da Vila dos Falachas. Aqui, nessa antiga sinagoga, nós não vemos mais a Torá, não temos a presença da Torá. Mas aqui temos o local onde ela era guardada. Nós percebemos que o material é bastante rústico, como também a construção de toda a sinagoga, que é de pau a pique.
Nós estamos na cidade de Aksum, aqui na Etiópia, e este daqui será o nosso guia, o Michael, e ele vai contar um pouquinho da história de Aksum e todas as peculiaridades aqui da cidade. Então a gente vai começar por essa parte aqui, que tem um monolito, nós vamos conhecer um pouquinho mais disso. Então vamos lá começar a nossa caminhada. Este é o Parque das Estelas, onde estão localizados obeliscos construídos em meados do século IV, depois da Era Comum. Desde 1980, estas construções foram inscritas na lista de Patrimônio Cultural da Unesco. Embaixo dos obeliscos foram encontrados túmulos onde os reis da região eram enterrados. Perto dos monolitos, há uma igreja com desenhos que recontam a história do Antigo e do Novo Testamento. Entre eles está a história de Abraão e Moisés. Nós agora estamos em frente ao antigo palácio da Rainha de Sabá e o nosso guia vai contar um pouco dessa história, a história da rainha, do rei Salomão e do filho que eles tiveram. Então a gente vai entrar aqui no palácio, no antigo palácio, e conhecer um pouco essa história. Acredita-se que este palácio, que foi descoberto recentemente e datado do século X antes da Era Comum, foi construído a mando de Menelik I, rei da Etiópia, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Dessa forma, a população posterior a esta construção acredita ser descendente do rei Salomão. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre as raízes judaicas aqui na Etiópia. Os primeiros meses do novo governo israelense têm sido repletos de desafios. E o professor Samuel Feldberg conta para você o que acontece na política de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E a pandemia continua no noticiário. O Brasil foi incluído entre 6 países para os quais os israelenses não podem viajar. As penalidades são duras e qualquer um chegando de países infectados ainda tem que fazer quarentena em Israel. E as autoridades agora estão pensando em como controlar o turismo na época do Rosh Hashanah, no começo de setembro, quando poderia haver uma nova incrementação dos casos, especialmente com a variante Delta. Na área da política interna, o governo continua sentindo os efeitos de um número muito pequeno que compõe a sua maioria. Esta semana, uma votação relacionada com mudanças nas cortes rabínicas teve que ser cancelada, ou seja, um empate exige uma nova votação pelo fato de um dos membros da coalizão ter se equivocado e votado contra em lugar de a favor. Portanto, será necessária uma nova votação para um caso em que o governo já contava com uma maioria, mas uma maioria muito estreita. Outro caso interessante é a possibilidade de o Partido Árabe, que ainda não faz parte da coalizão, vir a apoiar o governo na votação do orçamento. Certamente é um dos principais temas que interessa à comunidade árabe em Israel e aos seus representantes. Se estes aderirem ao governo, o governo contará com uma maioria tranquila para as votações do futuro e nos casos mais importantes em que os árabes podem ser contemplados. Na política externa, uma semana relativamente calma, uma melhora nas relações com a Jordânia, que volta a ser vista como um parceiro estratégico de Israel, calma na fronteira sul com o Hamas, sem novidades e provavelmente com negociações por parte dos bastidores para melhorar as condições de vida na faixa de Gaza, ampliar as áreas de pesca e permitir uma maior entrada
de bens de consumo e produtos que não possam ser utilizados para a fabricação de armamentos. E, surpreendentemente, também o Irã tem se mantido tranquilo. Por enquanto, não há novidades em relação à evolução da retomada das negociações para o acordo nuclear. Provavelmente, todos aguardam a posse do novo presidente. Veremos o que acontece na próxima semana. Até lá. A seguir, a revitalização do cemitério israelita Campos dos Goitacazes. O Ministério do Turismo, a Secretaria Especial de Cultura e o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto apresentam as exposições Rimonim da Torá, de 20 de julho a 18 de agosto, e a exposição Caixas de Mezuzá, de 19 de agosto a 17 de setembro. Na noite de abertura das exposições, haverá palestra com o professor Roni Hamovitz sobre o tema de cada uma delas. Para mais informações, ligue 11 33 31 4507 ou envie um e-mail para contato@memorialdoholocausto.org.br. Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Asbezik, o seu representante em Israel. Se você precisa fazer uma transferência de dinheiro entre Brasil e Israel, Israel-Brasil, ou tem uma questão jurídica, financeira, que precisa de uma ajuda aqui em Israel, ou ainda busca uma tecnologia, uma inovação para a sua empresa, para um novo negócio, entre em contato comigo. Eu sou o Fábio, meu telefone e meu WhatsApp é 972-52-706-1851. Meu e-mail fabioasba@gmail.com.br. Cada dia mais perto das Olimpíadas de Tóquio, e o nosso viajante e comentarista de esportes, Ricardo Setion, conta para você o que acontece no mundo do esporte judaico e israelense. E hoje uma edição especial, dividida em algumas notícias e uma pequena reportagem especial na cidade de Ra'anana, onde há um grande número de brasileiros. Em primeiro lugar, a informação é de que a delegação israelense já tem uma pessoa, um participante que resultou positivo. É um agente de segurança, como todos sabem, delegações, equipes de esporte israelense geralmente viajam com agentes de segurança do governo. Um destes participantes do time de segurança de Israel em Tóquio já teve o resultado positivo e está completamente isolado. Bom, nós temos que falar sem dúvida alguma de um fenômeno. Joseph Steinmetz, ele chama Joseph Steinmetz, ele é dos Estados Unidos, ele é religioso e ele foi apenas há dias atrás escolhido para ser aquele mais importante jovem da próxima temporada do beisebol dos Estados Unidos. E o detalhe, ele colocou no contrato de que ele não joga durante o Shabbat. E agora com vocês, 1 minuto e meio daquilo que foi uma noite de esportes na cidade de Ra'anana. Na noite de Ra'anana, pleno verão, em algum lugar no country da cidade, as toalhas, as camisas, os tênis estão relaxando depois de um jogo dessa moçada aqui. Aê, Corinthians! São os meninos não tão jovens de Ra'anana, depois de uma partida bastante complicada, mas todos em forma. E é o resultado da aliada, da alegria do pessoal que mora aqui em Israel, em Ra'anana. Shalom Brasil, uma partida de futebol dos que fizeram aliado, Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, e curtem bastante aqui em Ra'anana, no country da cidade, à noite, claro, um pouco de futebol. E vamos saber rapidamente com 3 deles, entre eles o Sidney Shapiro. Sidney, quanto tempo existe esse grupo aqui? Esse grupo desde que foi iniciado, por favor. Esse grupo foi criado há 1 ano, e 1 ano, na verdade, um pouco antes do corona, e agora nós estamos no 2º ano.
teve seus altos e baixos e está sensacional. Aqui é Corinthians, aqui é Hebraica, aqui é Ra'anana. Binho, Rubem Aisbergic, você aqui já há quanto tempo? Estou há 4 anos aqui em Israel, há 1 ano jogando bola com essa turma. Quantos membros tem esse futebol? Tem acho que 15 pessoas. 15 pessoas. E com a gente, se apresenta. Uri Blankfeld, direto de Kfar Saba, jogando em Ra'anana. Contratação de Ra'anana, e a gente tem o prazer de jogar com esse pessoal, todo mundo na faixa, só 50 para cima, mas é uma garotada maravilhosa, faz a nossa semana. Que bom, que bom. É isso aí. Pessoal do futebol de Ra'anana para o Shalom Brasil, aqui em pleno verão israelense. É isso mesmo, amigo e amiga deste canal de esportes do Shalom Brasil, sempre internacional. Você curtiu um pouco deste verão incrível, onde o futebol entre brasileiros só acontece à noite. Um grande abraço de Tel Aviv para você, meu amigo, minha amiga deste canal de esportes do Shalom Brasil. Vamos assistir agora uma matéria da Comunidade na TV da Federação Israelita do Rio de Janeiro, falando sobre a revitalização do cemitério israelita Campos dos Goitacazes. A posse da nossa gestão na Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro ocorreu no final de outubro de 2020. E já no mês de novembro, recebemos inúmeras manifestações acusando a nossa federação de irresponsável, até desumana, por deixar o cemitério israelita de Campos em estado de abandono e totalmente destruído. Seguem as imagens de como estava o cemitério, situação da qual não tínhamos nem ideia. A Fierj não é responsável pela conservação do cemitério de Campos, mas a nossa diretoria, sensível a essa situação e atuando dentro de nossa possibilidade e nos limites de nossas atribuições, em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, decidiu buscar solução também a esse problema. Iniciamos as tratativas com os representantes do município responsáveis pelos cemitérios, mas como soubemos que a administração iria mudar, resolvemos aguardar a posse da nova administração. Após essa posse, nosso coordenador político, Ari Berger, atuou junto à chapa que assumiu a prefeitura, o que viabilizou os estudos sobre como poderíamos implementar uma parceria, sendo ele responsável pela apresentação do nosso diretor Luiz Ben Yosef ao presidente da Companhia de Desenvolvimento do município de Campos dos Goitacazes, responsável pelos cemitérios, Afrânio dos Santos Júnior. Contamos também com a ajuda do nosso vice-presidente Gustavo Mizrahi, que atuou junto com o advogado da Codenca. Inúmeras reuniões foram necessárias até chegarmos ao acordo de cooperação, já assinado, definindo que providenciaríamos toda a recuperação do cemitério e, a partir de então, a Codenca seria responsável pela manutenção e conservação, seguindo as leis judaicas, em eventuais novos enterros e no próprio cemitério. Para a viabilização dessa recuperação, conseguimos doações da Hebra Kadisha, do cemitério comunal e de 2 famílias envolvidas nesse projeto. Ficamos satisfeitos com todo o resultado. Nossa diretoria pôde mostrar o que é Hesed Shelemet, a bondade verdadeira, quando fazemos uma bondade sem nenhuma intenção de retribuição, pois aqueles que já faleceram não têm como fazê-lo, e estamos no meio das obras, avançando de forma acelerada. Muitos falam, nós fazemos. A todos, uma boa semana, Shavua Tov e muita saúde.
A FIERJ vai recuperar o cemitério israelita de Campos dos Goytacazes, que estava completamente abandonado. Semana passada, o presidente da FIERJ, Alberto Klein, junto com seu vice, Gustavo Mizrahi, e seu diretor de pequenas comunidades, Luiz Ben Yosef, estiveram reunidos com o presidente da Companhia de Desenvolvimento do município de Campos dos Goytacazes, a Codemca, para conversar sobre a parceria. Foi muito importante esse avanço junto à Codemca e à Prefeitura de Campos para conseguirmos agora conservar o cemitério israelita de Campos e também garantir a perpetuidade. Assinamos, junto com a Codemca, um termo de parceria garantindo a continuidade para a localidade. Essa ação que está sendo iniciada agora tem uma importância muito grande porque é uma reivindicação bastante antiga. A comunidade israelita de Campos é uma comunidade tradicional. Esse cemitério existe há mais de 100 anos, ou melhor, há 100 anos, completa o ano que vem, mas a comunidade de Campos ela é anterior à criação do cemitério. Ela data de final do século XIX. E nos últimos anos, infelizmente, as condições do cemitério israelita deixavam a desejar, e esse acordo que foi feito agora entre a Federação Israelita e a Companhia de Desenvolvimento de Campos está sendo fundamental para que a gente tenha a preservação da memória do local. Infelizmente, o cemitério estava numa condição bem ruim, mato muito alto, muito depredado, enfim, é lastimável da forma que a gente pegou lá. Então iniciamos um projeto, a gente vem acompanhando dia a dia a evolução que a gente está conseguindo ter em relação às obras que a gente vem fazendo. Está entregando um trabalho de excelência ali. A gente tem a intenção de criar um memorial e desse memorial a gente fazer um trabalho de resgate, né? de cultura, de memória, enfim, entregar o que de fato a população merece. Vamos agradecer a FIERJ pelo projeto de recuperação do cemitério de Campos. Também agradecemos a Rebra e ao Comunal pela contribuição dada para essa realização. Muito obrigado a todos. Recentemente, Alon Lavie, cônsul-geral de Israel em São Paulo, finalizou a sua missão diplomática aqui no Brasil e ele preparou um vídeo para mostrar tudo que o consulado fez nestes últimos anos. Depois de 2 anos de bagunça e muitas atividades aqui em São Paulo, agora é a hora de limpar e organizar. Foi um prazer. Obrigado e shalom a todos. Você confere agora no quadro CONIB em Foco as principais notícias da comunidade judaica com Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB. Tive a oportunidade de me encontrar em Dubai com o representante do Estado de Israel neste Emirados, Ilan Stuman. Ilan, que é brasileiro na sua origem, é alguém que eu conheço ainda dos movimentos juvenis do Hazit Anor. Ele que serviu no Estado de São Paulo como cônsul-geral de Israel e posteriormente na Argentina, também na Embaixada, representando o Estado judeu. Foi um momento especial porque justamente ele passa a integrar uma missão diplomática quando na Operação de Abrão estabeleceu-se um processo de paz com os países dos Emirados. E, portanto, é um momento a ser comemorado pela comunidade judaica internacional.
Nós temos que nos aproximar do mundo árabe. Nós temos que entender que a questão da beligerância que acontece hoje no Oriente Médio é algo que diz respeito a grupos extremistas, no caso Hamas, que não querem a paz com Israel. Mas isto não representa o desejo universal de encontrarmos um momento de sinergia e de entendimento para a região do Oriente Médio. E nós vamos conquistar. Ilan Shtuma está fazendo isso, representando Israel nos Emirados. E nós, de fora, vamos trabalhar para que esse entendimento seja cada vez mais factível. A seguir, Pontes. Os melhores investidores sabem aproveitar oportunidades no momento exato em que elas aparecem. Os melhores investidores sabem usar a tecnologia a favor da performance. Os melhores investidores sabem enxergar mais longe para construir um patrimônio consistente. Quem sabe, investe na ciência de precisão dos fundos Safra, Galileu, Maxwell e Arquimedes. Quem sabe, Safra. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, a Or Avraham fará uma campanha digital de arrecadação de fundos. A instituição está completando 20 anos de existência e possui alguns projetos, entre eles o Shema, de atendimento telefônico, Derech, atendimento psicológico e psiquiátrico, e Hazak, empréstimo de materiais hospitalares. Contribuam para o crescimento do Or Avraham cada vez mais. Informações pelo site www.oram.org.br. O dia 9 de Av, Tisha B'Av, é considerado um dia de luto no calendário judaico, marcado pela data da destruição dos 2 templos sagrados, além de várias tragédias e adversidades ao longo da história. De acordo com Mishnat, 5 fatores históricos calamitosos ocorreram nesse dia. O decreto divino ao povo hebreu de ficar no deserto por 40 anos na saída do Egito, antes de entrar na terra de Israel, devido ao pecado dos espiões. A destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo, a destruição da cidade de Beitar durante a revolta de Bar Kokhba. O Império Romano arou todo o monte do templo, destruído todo o vestígio que poderia ser identificado do templo. Outras calamidades na história judaica também tiveram lugar no Tisha B'Av, incluindo o edito rei do Eduardo I, que forçava os judeus a deixar a Inglaterra em 1290, e o decreto de Alhambra, o edito de expulsão dos judeus da Espanha pelo rei católico Fernando de Aragão e Isabel de Castelá em 1492. Não comemos ou bebemos desde o pôr do sol do dia 8 de Av até o anoitecer do dia 9. Além do jejum, existem algumas proibições rabínicas, leis, costumes para o dia. Além destas proibições, os judeus costumam não estudar trechos alegres da Torá, não cumprimentar conhecidos e evitar trabalhos ou qualquer assunto que possa desviar a atenção do luto pela destruição. Costuma-se também sentar-se no chão ou em assentos baixos,
como os enlutados, ler os livros de lamentações, assim como histórias e poesias de lamentações compostas em várias épocas, de desgraça durante o exílio judaico. Assim como choramos pela destruição de Jerusalém, que possamos em breve alegrar-nos com a reconstrução, com a vinda de Mashiach. Bringt sich die Gemorre Kamot Taimim, was die Eisgeteiltkeit von Chamish Osir B'Yov, der Pirush Aposhet in Mishne, Halachas Kame v'Kame in Gemorre, ist das Lacher Churm Beis Sheni, wo der Pfarrer sich eine von den Taimim aufruf, was nicht nur die Inyoni vom Better, wo das gewähnt, Lacher Churm Beis Sheni, ist gewohnt gekommen, Likvura, וכייצא בזה, ביחד עם זה ist aber echt dort der Tam und der Ende von der ersten Teilnehmer, aber Kolo Mese Mistbar, wo das ist gewähnt noch beschnass Arboim, bei Jesu und bei Midbar. Ich schien damals gewähnt der Tam, was der Morde rechnet uns als der Tam, für was mir soll sein der Jontef, von der Chamish Osir B'Yov, Afal Pekenis, Mide, Der, B'Deir, zugekommen noch Taimim, wie die Gemorre rechnet ist, 5, 6 Taimim, 6 Taimim B'Protis, was B'Klolus ist das 5 Taimim, was Alpizeh wird sich die Scheile, wie bald das geschehen dort, die Simcha, und sich verstandig hat das Simcha Gdeila, was darf nun kommen zu Taimim של Yachrize, wo das יש lämmer בפשטוס, בשעה zugekommen noch ein Tam, ist verstandig בפשטוס, als kommt zu noch in der Simcha Sadova. So keine dem Simcha, was verbunden mit Chamisha Dvorim, wie Simcha, was verbunden mit 1 Sache oder mit 2 Sachen וכולו. וכמדובר המול ברוכו, das kommt sich echt, בהמשך, wo die Gemorre ist maflig in Zad ha-Bilti-Rotzui, was es ist geteilt, Chashiv Osir B'Tamuz, und Yachri sehr Tisha B'Yov, der Fall, was gewinnt Chamisha Dvorim, und danach, bischasse kommt in Midotevo, ist echt dort der Chamisha Taime. Und der Ruf stellt sich Sidis Barucho, und Jusser, der Ruf, was sagt in Preitz Chaim, aber was ist der Tam, wo das ist verbunden mit Chamish Osir B'Ov, ist sich jeder Ingen Bediuk, was ist das der Kesher mit Chamish Osir B'Chedesh, ist das, sagt in Preitz Chaim, das ist der Fall, wo demult die Keime Sire Bashlamusa, und Israel ist sich dem im Lilvona.
Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'alam atah Hashem, Elokeinu A seguir, entrevista com o autor Ivo Minkovicius. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. O Ministério do Turismo, a Secretaria Especial de Cultura e o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto apresentam as exposições Rimonim da Torá, de 20 de julho a 18 de agosto, e a exposição Caixas de Mezuzá, de 19 de agosto a 17 de setembro. Na noite de abertura das exposições, haverá palestra com o professor Rony Hamovitz sobre o tema de cada uma delas. Para mais informações, ligue 11 33 31 4507 ou envie um e-mail para contato@memorialdoholocausto.org.br. Nossa correspondente de Israel, Sheila Bromberg, vai mostrar a mística de Tzfat na sinagoga Abu Abi. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje nós seguiremos nosso passeio por Tzfat, a cidade que é o berço mundial da Cabala. Vem comigo conhecer uma das sinagogas muito famosas dessa cidade. Tzfat, ou Safed, é uma cidade linda e cheia de atrativos bastante interessantes. Além do vilarejo dos artistas, Tzfat tem fábrica de queijo, tem vineria, tem fábrica de velas, tem um cemitério muito importante e tem muitas coisas que nem imaginamos, mas possui também algumas sinagogas que ficaram marcadas na história do nosso povo, na história da cidade. Hoje falarei de uma delas, a sinagoga Abu Af, uma sinagoga do século XV, em homenagem ao rabino cabalista Isaac Abu Af. Disse que seu projeto se baseia em ensinamentos cabalísticos. De acordo com a tradição, o rabino Abu Af projetou a sinagoga e seus discípulos ergueram o prédio em Tzfat quando chegaram na década de 1490, após a expulsão da Espanha. Outra lenda afirma que a sinagoga foi transportada milagrosamente da Espanha para Safed. A sinagoga foi quase completamente destruída no terremoto de 1837 e apenas a parede sul, contendo as arcas, permaneceu de pé e existe hoje como um remanescente do edifício original. A Bimá, ou seja, o púlpito, possui 6 etapas que representam os 6 dias úteis da semana. O nível superior é o 7º dia, representando o Shabat. A arca sagrada tem 3 seções e contém rolos da Torá tradicionalmente escritos pelo próprio Abu Af e por Solomon Ohana de Fez, no Marrocos. Abu Af era um cabalista espanhol que nunca visitou Tzfat. Ele ensinou ética, conhecimento e crença judaica. Ele serviu no rabinato em Toledo e lá dirigiu uma yeshivá, uma escola para religiosos. Após a sua expulsão da Espanha, exilados judeus chegaram à Terra Santa carregando um rolo da Torá escrito por Abu Af. A tradição afirma que Abu Af projetou uma sinagoga enquanto estava na Espanha, incorporando símbolos cabalísticos ao projeto, que serviu como plano de construção para a sinagoga que recebeu seu nome em Tzfat.
De acordo com a tradição da Cabala, o projeto da sinagoga tem significado numérico em todos os seus detalhes. A parede sul, único remanescente da sinagoga original destruída por terremotos, contém as 3 arcas. A arca central contém os rolos da Torá usados regularmente. A arca à esquerda serve de depósito para textos antigos e desgastados. A arca da direita contém 2 rolos significativos da Torá. Um é o rolo da Torá, que Abu Av escreveu, o mais antigo de Sfat, e é usado apenas 3 vezes por ano, em Rosh Hashanah, Yom Kippur e Shavuot. A arca da direita também contém um rolo da Torá escrito pelo rabino Solomon Ohana, o cabalista do Marrocos, que se mudou para Sfat no século XVI, na época em que a sinagoga foi construída. O teto abobadado contém representações musicais, símbolos das tribos de Israel e 4 coroas mencionadas no ensinamento mishnaico, assim como a 5ª coroa, a coroa da redenção iminente, que alude à crença da chegada do Messias. Um lugar cheio de histórias e memórias que chegam a emocionar pela complexidade e valor enorme para todo o povo judeu. Você quer conhecer Israel? Me siga na mídia social, Facebook, Instagram, YouTube ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Com certeza eu posso te ajudar bastante. Rabino, tenho muita insônia. Qual a oração que posso fazer antes de dormir? A melhor coisa para dormir bem é realmente a pessoa, antes de dormir, fazer o Shema. O Shema significa a reza máxima, Shema Israel. Existe um Kriyat Shema ala mitah, um Shema Israel antes de dormir. Está em todo o Sidur. É bom falar esta oração. Ela pede a Deus proteção, saúde, tudo o que precisa para poder dormir bem. Então, a primeira coisa, antes de dormir, falar o Shema Israel, conforme ele está no Sidur, o Shema antes de dormir. Também é muito bom beijar a mezuzá. Muito bom. Na mezuzá nós sabemos que é uma proteção. Fora da mezuzá tem o nome de Deus, Shin Dalet Yud, que significa Shomer Daltot Israel, aquele que é o guardião dos portões de Israel. Então é bom beijar a mezuzá antes de dormir. Também nossos sábios recomendam não comer coisas pesadas antes de dormir. Pode ter uma influência nos sonhos. Coisas pesadas podem influenciar. E obviamente coisas boas. E se a pessoa não consegue dormir, é bom ler uma leitura positiva, uma leitura de santidade. Leitura histórias de tzadikim, de justos, histórias bíblicas. Existem uns livros, uma coleção linda da editora Mayanot, se chama O Contador de Histórias. São 5 livros magníficos. Cada história é verídica. É realmente uma lição para nós hoje em dia, atual para todos os tempos. Lendo coisa positiva, a gente adormece com pensamentos bons e acorda um outro tipo de pessoas. Confira agora a entrevista que a repórter Stella Ziskind fez com o autor de literatura infanto-juvenil Ivo Minkovicius. Em maio desse ano, o autor Ivo Minkovicius lançou o livro Você Sabe Onde Fica o Bom Retiro? E eu vou bater um papo com ele aqui para saber mais sobre esse livro. Oi, Ivo, tudo bem? Como que surgiu a ideia de fazer o livro? Oi, Stella, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, obrigado por ter me convidado para essa entrevista pelo Shalom Brasil. A história desse livro, na verdade, começou há alguns anos. Eu escrevi um texto que dá o nome ao livro, né? Você Sabe Onde Fica o Bom Retiro? E postei no Facebook, e isso daí deu uma baita repercussão, começou a vir um monte de gente compartilhando e comentando, e foi muito legal. Aí eu fiquei estimulado, ilustrei o texto, comecei a fazer uma série de ilustrações que deram origem a uma exposição que eu fiz no CDM, né, que é o Centro de Documentação e Memória do Museu Judaico de São Paulo. Acho que foi em 2018, onde que a gente fez um recorte e eram personagens do Bom Retiro. Depois disso eu continuei escrevendo e postando, escrevendo, postando, ilustrando,
e as pessoas cobrando, quando que você vai fazer um livro? E eu fiquei estimulado realmente a juntar tudo isso, a olhar para isso de uma outra forma. E durante a pandemia, no ano passado, eu realmente olhei com mais seriedade para isso e organizei. A gente revisou, fiz novas aquarelas, fiz novos textos e pronto, né? Surgiu um livro. Aí eu precisava imprimir. Foi aí que a gente partiu para fazer o financiamento coletivo do livro. E Ivo, são histórias reais? Como que você reuniu essas histórias? As histórias, uma boa parte delas são reais. Coisas que aconteceram comigo, com os meus avós. Falo de personagens do bairro, como o begaleiro, o barbeiro. Falo sobre edifícios, eu sou um apaixonado por prédios, edifícios, sou arquiteto de formação, praticamente não exerci a profissão, mas eu gosto de desenhar edifícios. E algumas coisas são frutos da minha imaginação, que eu misturo um pouco com histórias reais, né? Tem um conto lá que eu gosto muito, que fala do passaporte do meu avô. E lá eu viajo um pouco com coisas do bairro e ao mesmo tempo com alguns sonhos. A maior parte dos textos são microcontos, contos curtíssimos e poemas, e tudo registrado, tudo com ilustrações à aquarela, que eu fiz durante esse tempo, né? É um livro curto, mas cheio de sentimento. E me conta, como que foi essa campanha de financiamento coletivo para o livro? Agora, sabe o que foi o mais bacana dessa campanha do financiamento coletivo? Ela ficou no ar de março a abril desse ano, um mês e meio aproximadamente, e foi o fato de ter criado uma rede de pessoas, um monte de gente que começou a se engajar, compartilhar, comentar, e isso virou uma rede. As pessoas sentiram parte realmente do projeto, o livro passou a ser delas, e era mesmo, porque as histórias elas são semelhantes, elas têm intersecções, né? E ao mesmo tempo, o que me deixou muito feliz foram as mensagens. Eu recebia mensagens comoventes, muitas delas me levaram às lágrimas, contando histórias, trazendo um novo olhar sobre o bairro que eu também não tinha. Isso foi uma coisa que eu jamais vou esquecer. E Ivo, como que as pessoas podem comprar esse livro? Hoje o livro está à venda na Sefer, www.sefer.com.br, e também na loja física da Sefer. É fácil de encontrar. Ivo, você também teve um livro chamado O Tempo, que inclusive vendeu mais de 200 mil exemplares. Ao que se deve esse sucesso? Olha, Estela, eu tenho mais de 30 livros publicados, né? Livros infantis. E O Tempo é o livro que foi mais vendido, mais de 200 mil cópias. Isso se deve a um programa público no qual ele foi selecionado e foi espalhado para o Brasil todo. Isso me abriu um espaço incrível com educadores, alunos, crianças. Eu recebo mensagens direto há anos e eu sou muito conhecido na área escolar, principalmente. Obrigada, Ivo, pela entrevista e parabéns pelos livros. Eu que agradeço, super obrigado por ter me convidado para essa entrevista. Quem quiser me achar, conhecer um pouco mais do meu trabalho, é fácil. Ivo Minkovicius no Facebook, no Instagram, no Google, vão achar os meus títulos também. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigada. E o programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas nos acompanhe nas redes sociais. É só escanear o código aqui da tela que você acessa o nosso Instagram, Facebook e também o nosso site www.shalombrasil.com.br. Acesse o nosso canal do YouTube e inscreva-se. A gente termina o programa de hoje com o cantor Ishai Ribó e a música Sibata Sibot.
Em português, a razão das razões. Cuide-se! Se você faz parte do grupo prioritário, vá se vacinar o quanto antes. Mas lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Um grande abraço e até a próxima semana. Shalom, Brasil! תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח, רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך, רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך, אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. מציאות אחרת, לפדות את אסירי הכוח ולחודי הרשת, גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת. משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם, רק פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך, אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות, רק אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות.